Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, versículo de número 23. Atos dos Apóstolos 17, 23. E vocês aí, depois do decorrer do culto, quem tiver aí um celular, lembra de tirar pelo menos uma foto para a gente lembrar de lembrança, viu? Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Pode tirar a foto aqui, né, pastor? Pode. Versículo 23. Glória a Deus. A palavra do Senhor, a parte B do versículo, está bem destacado aqui na minha Bíblia. Eu não sei se na sua está assim, está escrito assim: ao Deus desconhecido. Repita comigo: ao Deus desconhecido. Pode fechar sua Bíblia e sentar. Amados irmãos, a pastora havia convidado para ministrar semana passada, e hoje ela perguntou mais cedo se eu viria, e eu fui responder agora já quase na hora de estar vindo, e eu já tinha entendido por Deus que provavelmente seria eu que traria a palavra à igreja, mas eu vim orando ao Senhor, e ao chegar e estar aqui, eu fiquei ali cabeça baixa, ligado, falando com Deus, e eu abri a Bíblia exatamente, e foi o texto que Deus me deu. Então não foi uma mensagem que eu trouxe ela preparado para pregar para a igreja, mas foi um texto que Deus me deu aqui, e nós vamos pedir a direção do Espírito Santo, e oxalá que Deus fala conosco dentro desse texto. Mas, queridos irmãos, quando eu olho a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, eu começo a observar a vida do apóstolo Paulo, como Deus começa a usá-lo na divulgação do Evangelho, na ministração do Evangelho. E Paulo agora, ele é levantado por Deus, e juntamente com os demais discípulos, começa ele então a realizar uma grande obra de evangelização em toda a região, Ásia, Oriente e África, e vários lugares. Paulo agora, ele está indo, levantando igreja, levantando pastores, pregando o Evangelho e ganhando alma para o reino do Senhor. E meus queridos irmãos, no capítulo de número 15, nós vemos que depois que Paulo já tinha feito algumas viagens missionárias e já tinha levantado algumas igrejas, fundado algumas igrejas, então ele juntamente com Barnabé, agora eles resolvem fazer a sua segunda viagem missionária, para poder ver como estavam as igrejas fundadas, como estavam os irmãos, por onde eles tinham passado na primeira viagem. E agora eles então decidem visitar esses irmãos e visitar essas igrejas. E meus queridos irmãos, e houve ali, juntamente com Paulo e Barnabé, uma certa discussão com relação a quem eles levariam com eles naquela viagem. E até que eles não entraram em acordo, então Barnabé ele aparta-se de Paulo, e Paulo então ele toma Silas, e eles saem agora, e eles vão em direção a Derbe, a Listra, e eles vão em algumas outras cidades. Quando ele chega na cidade de Listra,
eles encontram ali Timóteo, um servo de Deus, grego, recém-convertido. E Paulo sente também, pelo Espírito de Deus, de levar Timóteo com ele, pelas cidades a qual eles iriam visitar. E a palavra do Senhor nos fala que eles então foram e passando por algumas cidades, visitando algumas igrejas, e por onde eles passavam, no capítulo 15, versículo 5, a Bíblia diz que as igrejas cresciam na graça, no conhecimento e em número de pessoas. E quando Paulo ele passa pela Frígia, e ele agora chega na província da Galácia. Na província da Galácia havia várias igrejas, e Paulo passa por ali, e quando ele está indo para Betínia, passando por Troade, então Paulo agora, à noite, ele tem uma visão, aleluia, em que o anjo do Senhor aparece a Paulo em uma visão, e ele, aleluia, vê alguém dizendo, chamando, aleluia, como homem, e disse: passa Macedônia e ajuda-nos. Estou sentindo uma glória de Deus neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo agora, após ele estar visitando várias igrejas na região da Ásia, ele encontra então, aleluia, com o anjo do Senhor nessa visão. E esse varão, este homem, se apresenta a ele e disse: passa Macedônia e ajuda-nos. E logo então, depois dessa visão, aleluia, Paulo, aleluia, juntamente com os Silas, e Timóteo, resolveram e procuraram-se, aleluia, entender que o Senhor estava chamando eles para ir à Macedônia anunciar o Evangelho. Glorificado é o nome do Senhor. E eles navegaram então, irmãos, até Troade. E eles foram, bendito ao nome do Senhor, para Sonotrácia. E no dia seguinte, eles chegam em Neápolis. E a Bíblia diz que depois, quando dali eles partem para Filipe, que é uma das primeiras cidades da região da Macedônia, e eles passam alguns dias ali em uma colônia. E quando num dia de sábado eles saem ali anunciando a palavra do Senhor naquele lugar, e eles chegam à beira de um rio, como eles eram acostumados durante os dias que eles estavam aí, orar ao Senhor, buscar ao Senhor. E quando nesse dia eles chegam à beira desse rio, como costumavam fazer as suas orações ali, eles encontravam algumas mulheres que ali estavam. E dentre essas mulheres estava ali Lídia, que era uma vendedora de púrpura lá de Tiatira. E quando Paulo anuncia, juntamente com seus companheiros, a palavra de Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que o coração deles se moveram. Bendito é o nome do Senhor. E depois que Paulo anuncia a palavra, aleluia, eles então são batizados, e toda a casa dela é batizada. Glorificado é o nome do Senhor. E agora torna-se membro do corpo do Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero abrir um parênteses para dizer aos irmãos uma coisa. Olha bem que Deus chama, através de uma revelação, de uma visão, Paulo com seus companheiros para ir à Macedônia. Mas Paulo não sabia, Silas não sabia o que estava reservado para eles naquela região. Irmãos, há momentos da nossa vida que Deus nos chama para fazer a obra, e nem sempre nós estamos sabendo do que está preparado, do que nós vamos encontrar.
Porque talvez se a gente ficar sabendo antes do que nós vamos passar, é bem provável a gente falar assim, vou lá, né? Vou, né? Meus queridos irmãos, então quando Paulo começa a anunciar naquela região, quando Paulo começa Deus usar juntamente com Silas naquela região, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que sai, aleluia, uma moça, glorificada é o nome do Senhor, uma jovem, ela possui um espírito de adivinhação, um espírito maligno, mas que trazia resultado para os senhores daquela cidade. E olha bem, o inimigo é sagaz, porque quando bendito é o nome do Senhor, aleluia, essa moça, ela estava indo atrás de Paulo, ela vinha trazer, aleluia, uma mensagem para Paulo, uma palavra, uma conversa para Paulo. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Não era uma palavra contrária, não era uma palavra contrária, não, mas Paulo percebe, eles entendem que essa moça estava possuída de um espírito imundo. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E esta, seguindo a Paulo e a nós, como relata, aleluia, o escritor disse: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O adversário na vida daquela moça sabia que quem estava na vida de Paulo era o Deus Altíssimo, que Paulo servia ao Deus Altíssimo. Glorificado é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, e quando então Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação, aquele espírito maligno da vida daquela moça, algo terrível acontece. Acontece o quê? Que os que lucravam com a adivinhação, os que lucravam com o que ela fazia, se revolta contra Paulo e Silas. E a Bíblia diz que Paulo e Silas agora é lançado no cárcere, é lançado na prisão, sob açoites, aleluia. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ele atravessa, aleluia, para a Macedônia, ganha, aleluia, batiza uma família que já conhecia o Senhor, aleluia, lá de Tiatira, e agora ele ganha essa moça para o Senhor ao expulsar, aleluia, o inimigo da vida dela. Mas ainda algo mais precisava. Ele precisava passar pelo cárcere, porque lá no cárcere também tinha alguém que precisava ouvir da palavra do Senhor, aleluia. E em meio à chicotada, em meio à chibatada, Deus estava falando com Paulo: vai sofrer, vai pagar o preço, mas eu preciso daquele carcereiro, eu preciso da família daquele carcereiro, eu preciso daqueles que estão presos naquela prisão. Sabe o que Deus manda falar para você? Eu estou pegando a palavra revelada de Deus. Sabe o que Deus manda falar para você? Aleluia. A dor passa, a dor vem, mas Deus tira. A dor Deus cura. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Os vergões, as marcas, bendito é o nome do Senhor. É o sinal da tua vitória. Aquelas marcas de derrota nas costas de Paulo, aquelas marcas de derrota na costa de Silas, aquele sangue que saía daquela chibatada, talvez estava sendo marca de vergonha naquele momento, mas tornou símbolo de vitória, porque através daquelas marcas, aquele carcereiro e aquela família daquele homem tornaram-se salvos para a glória de Deus. E diz que quando o anjo sacudiu aquela prisão, não pensa que Deus vai deixar você ficar sofrendo a vida toda no Evangelho. Não
pensa que vai ficar pagando o preço a vida toda, não. Deus deixa sofrer enquanto Ele permite. Deus deixa a prova enquanto é para a prova existir. Existe crente fugindo da prova. Existe crente desanimando na luta. Enfrenta a prova de cabeça erguida. Porque enquanto for de Deus, ela vai permanecer. Mas na hora que Ele quiser, Ele envia o anjo, sacode tudo, balança tudo e dá vitória para a glória de Deus. Para a raça de Comanagaça, de Candarabachê, de Caramanahá. Olha a Bassúbio de Quebenarra. Bíblia diz, queridos irmãos, que perto da meia-noite, Paulo todo machucado, Silas todo machucado, as costas todas escoladas. Mas a Bíblia diz no versículo 25 que perto da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. E a Bíblia diz que de repente Deus não resiste à oração do fiel. Deus não resiste ao louvor do fiel. Então Deus fala, desce lá. E o anjo desceu, sacudiu aquela prisão e a porta do cárcere se abriu. Glorificado é o nome do Senhor. Sabe o que Deus manda dizer? Não há porta que permaneça fechada diante do poder de Deus. Não há porta que vai permanecer cerrada na tua vida diante da graça de Deus. Aleluia. Quando Deus quiser, essa porta que está fechada, ela pode estar fechada com 7 cadeados, mas Deus quebra todos eles e abre, e você vai cantar o hino da vitória. Queridos irmãos, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E aquele carcereiro ficou agora, glorificado é o nome do Senhor, tremendo de medo, ficou assustado, porque responsável por todos os presos. E agora, aleluia, não é só Paulo e Silas que é abençoado, aleluia. O terremoto quebrou aquele negócio, quebrou todas as cadeias, todas as algemas, e agora os presos estão livres, aleluia. E o carcereiro perguntou, o que eu posso fazer? Eu creio que ele perguntou para ele mesmo, não tem outro jeito, o jeito que eu faço agora, ou eu me mato ou eles vão me matar, porque bendito é o nome do Senhor, ele era responsável de manter aquela prisão, e agora que os presos fugiram, ele ia ter que prestar conta para os seus superiores. Glorificado é o nome do Senhor. E então bendito é o nome do Senhor, aleluia. Ele quis tirar a sua própria vida. Versículo número 27, aleluia. Ele tira a espada para poder acabar com a sua própria vida. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Por causa que os presos tinham fugido. Mas a Bíblia diz que Paulo, glorificado é o nome do Senhor, clama com grande voz dizendo, não te faça nenhum mal. Todos estamos aqui. E agora aquele moço, glorificado é o nome do Senhor, chega para Paulo e Silas, entende que aqueles homens são homens de Deus, conhece o Deus de Paulo, porque nesse interino Paulo prega para ele. Nesse interino Paulo já tinha falado para ele, ele já tinha ouvido o louvor, ele já tinha ouvido a oração. E ele disse, o que é necessário para que eu possa ser salvo? O que é necessário para que eu possa ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa, glorificado é o nome do Senhor, eles foram na mesma noite batizados, glorificado é o nome do Senhor. E agora, queridos irmãos, caminhando para onde eu li, Paulo e Silas, ele poderia ter olhado um para o outro e pensado assim, olha, vamos embora, vamos voltar, vamos deixar de ser crente, vamos deixar esse negócio de mexer com a igreja, nós já estamos todos arrebentados, todos machucados, vamos sair fora, vamos largar esse negócio. Eu estava conversando com uma pessoa, eu não vou falar o nome, ontem, pessoa muito próxima de mim, e conversando sobre a obra de Deus, a pessoa falou assim, mas o quanto o senhor já sofreu por cada obra, o quanto o senhor já foi humilhado, o senhor poderia estar fazendo outro negócio ontem à noite, o quanto o senhor já foi humilhado, eu até apaguei os olhos e usaram tudo aqui. Eu falei assim, eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou fazendo o que Deus me chamou, e eu estou feliz pelo que eu estou fazendo.
E eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Uma coisa é fazer a obra de Deus por fazer, por achar bonito. Uma coisa, o que Deus está falando, é fazer a obra de Deus por se achar empolgante. Uma coisa é fazer a obra de Deus por ter status. Outra coisa é fazer a obra de Deus por chamada. Outra coisa é fazer a obra de Deus por convicção. Ter certeza do que está fazendo. Glória a Deus, aleluia. Paulo e Silas, aleluia. Aqui o texto destaca os dois, mas tinha mais pessoas com ele. Mas eles que estão diante dessa obra, na frente dessa obra, eles não decidem retroceder, mas avançar. A palavra de Deus é avançar sempre, retroceder nunca. É para frente que vai estar a nossa vitória. É na caminhada que está a vitória da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Sempre à frente, sempre avante é que é a nossa vitória. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que Paulo então ele continua a sua caminhada com seus companheiros. Glorificado é o nome do Senhor. E eles passam por Bereia. Os crentes de Bereia eram abençoados, receberam eles com amor, com carinho. E ali Paulo passa alguns dias, e ele vai passando por várias cidades, vai passando, aleluia, por Tessalônica, e eles vão andando e vão divulgando o Evangelho. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. E queridos irmãos, glorificado é o nome do Senhor. Quando Paulo está ali em Bereia, alguns judeus, aleluia, alguns espíritos endemoniados, resolvem agora se levantar uma vez mais contra Paulo naquele lugar. E no mesmo instante, glória a Deus, aleluia, Paulo, ele entende que ele precisava ir mais à frente. E agora ele deixa Silas e Timóteo ali em Bereia. E ele parte para Atenas. Glorificado é o nome do Senhor. E quando ele chega em Atenas, capital da Grécia, meus queridos irmãos, eu acredito que era a mesma coisa que quando o pastor Randy sai lá daquele lugar e vem para São Sebastião da Vitória e Rio das Mortes. Porque em Atenas era pior 1000 vezes do que esse lugar. Atenas era pior do que a terra do Padre Cícero, lá o padrinho dos pagãos por aí afora. Quando Paulo chega em Atenas, Atenas é uma cidade desenvolvida. Atenas é uma cidade em que a maioria das pessoas ali são pessoas subdesenvolvidas. Atenas é o lugar dos grandes filósofos. Atenas é o lugar do grande conhecimento na mente humana, do pensamento da mente humana, da filosofia, da sociologia. Atenas, ela era o lugar que para cada um tipo de problema tinha um tipo de Deus. E então quando Paulo, ele chega, meus queridos irmãos, no Areópago, ele encontra agora um altar para cada Deus. Deus de todo quanto é tipo, de tudo quanto é espécie. É Júpiter, é Zeus, e por aí fora vai. É aquela demoniada toda. Um Deus para cada coisa. E entre todos aqueles deuses que os atenienses adoravam, tinha um altar e estava escrito ao Deus desconhecido. Aleluia. Eles sabiam cada um dos deuses que ali estavam. Eles conheciam cada um daqueles deuses. Mas tinha um Deus ali que eles também estavam honrando, mas eles não conheciam, eles não sabiam. Sabe por quê? Os deuses que lá estavam, bendito é o nome do Senhor. Se eu fosse citar todos os nomes aqui, glorificado é o nome do Senhor, eu ia perder tempo em tempo, eu não vou entrar por isso. Mas os deuses ali que eles conheciam eram os deuses que eles faziam por barro, por ouro ou por pedra. Mas esse Deus desconhecido, eles não sabiam qual é a composição dele. Esse Deus desconhecido, eles não conheciam o rosto dele, eles não conheciam a face dele, eles não sabiam quem era ele, aleluia, porque ele é o Deus invisível que opera no meio da igreja.
só consegue ver Ele com os olhos da fé, só consegue sentir Ele, aleluia, através da fé. Para a raça de Comanagaça de Condarai. E Paulo diz para ele: bendito é o nome do Senhor, para aquelas pessoas, pois esse Deus desconhecido que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homem, como necessitando de alguma coisa, pois Ele é o mesmo, é quem dá todas a vida e a respiração e todas as coisas. É de um só sangue fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando o tempo já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando, ou pudesse achar, ainda que não estando longe de cada um deles, porque nele vivemos, nós movemos e nos existimos. Como também alguns de vós, poetas, disseram, pois somos também a sua geração. Glorificado. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artífice e a imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tenho determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviu falar da ressurreição dos mortos, alguns deles começaram então, bendito é o nome do Senhor, a escarnecer-se. E disse Paulo, saiu do meio deles, todavia chegando alguns homens a ele creram, como Dionísio e como uma mulher por nome de Damares, e aceitaram ao Senhor como Senhor e Salvador do céu. Esse Deus que nós servimos, Ele não precisa de templos feitos por mão de homem. Esse Deus que nós servimos, Ele não habita nessas capelinhas que os pagãos fazem para ir afora. E muitas pessoas falam, mas não fala desse jeito, pastor. Para que eu vim lá do Espírito Santo para me estar aqui neste lugar? É para dizer que o Deus que eu prego, Ele não habita em capelinha, Ele não habita, meus queridos irmãos, mas na cruz. Ele já saiu da cruz. Ele habita no meio da igreja, no coração daqueles que creem nele como Senhor e Salvador da sua alma. É a mensagem de Paulo para aquele povo idólatra. Paulo disse, ele não está nas obras feitas pelos artífices, ele não está no pensamento da mente dos homens, aleluia, mas ele habita, glorificado é o nome do Senhor, no coração daquele que o aceita, daquele que crê e daquele que o tem. Tem crente, irmãos, até no dia de hoje, sabia, presbítero Moisés, que tem medo de chegar e falar assim, irmão, você não vai nada não. Ah, meu camarada vai ficar com raiva, e daí? Você veio para cá para fazer amizade com os outros, você veio para pregar a palavra de Deus. Escuta a verdade. Você quer ter amiguinha a vida toda, ou você quer ter uma alma para o reino dos céus? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Até quando você vai viver na covardia e vai ficar olhando para aquele amigo seu que está venerando imagem, que está pecando diante de Deus, que a Bíblia diz que de trás das imagens habita os demônios, e a Bíblia diz que não fará para ti imagem de escultura, não dobrará o teu joelho, não prestará culto a elas, porque a dominação é para o Senhor e teu Deus. Pode, pastora, não me deixar pregar mais, mas eu prego tudo que Deus manda pregar. Pode não me deixar pregar mais, mas eu prego que Deus manda pregar. E alguém está me ouvindo, se você quer milagre na tua vida, apresse a apresentar diante de Jesus, porque Ele faz milagre. Ele ainda é Deus de milagre.
E no meio daquela idolatria toda, aleluia, Dionísio aceita Jesus, Damares aceita Jesus, e a semente foi espalhada lá em Atenas, glorificado o nome do Senhor. Não é Júpiter, não é Platão, não é Diana, não é, aleluia, nenhum daqueles deuses, aleluia, do Areópago, não é nenhum sociólogo, não é nenhum teólogo. Bendito é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Não é nenhum cientista, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Não é nenhum filósofo, glorificado é o nome do Senhor. Não é Platão, não é Dionísio, não é Demétrio, não é um deles, aleluia. Mas quem morreu na cruz do Calvário é Jesus Cristo, Senhor da igreja, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. E Paulo disse por um homem, o homem veio, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Glória a Deus. Aleluia. E até um tempo desse para trás, irmãos, a gente talvez por falta de entendimento e por causa que os pagãos usam muito a cruz, a gente era contra a cruz. Deixa eu dizer uma coisa: a cruz para os judeus é símbolo de humilhação. A cruz para os judeus é símbolo de derrota, mas a cruz para a vitória, a cruz para a igreja é símbolo de vitória, porque quando a igreja olha para a cruz, ela vê a cruz vazia. A igreja sabe que o seu Senhor, ele ficou na cruz até o terceiro dia, aleluia, mas ao terceiro dia ele de lá saiu e ressuscitou, e ele está vivo e vivo para todo sempre. E eu digo uma coisa: não é pecado o crente ter uma cruz, não. Ela é o símbolo do cristianismo. Quando eu olho para a cruz, eu lembro: lá o meu Senhor me deu a minha vitória. Porque a Bíblia diz que lá ele levou todos os nossos pecados. Lá na cruz ele derramou o seu sangue, glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Lá na cruz, aleluia, ele triunfou e deu vitória para a igreja. Amém. Então a cruz hoje ela está vazia. Se tiver alguma cruz aí com alguma coisa pregada, não é o nosso Senhor. Se tiver alguma cruz aí com alguma, aleluia, com alguém pregado, não é o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor lá foi pregado, mas de lá ele saiu porque eles tiraram ele de lá. E ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está para Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe esta igreja. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pensa nisso. Nós não estamos aqui para fazer amizade com o mundo. Também nós não precisamos fazer inimizade com ninguém. Nós estamos aqui para ser verdadeiro. Se a igreja do Senhor começar a ser mais verdadeira, se a igreja do Senhor começar a entrar no desafio, aleluia, e começar a mostrar para essa geração para que ela veio, nós vamos alcançar o nosso objetivo, aleluia. Somente Paulo sozinho, aleluia, não estava com medo da prisão, porque a prisão não deteu ele. Não estava com medo do chicote, porque o chicote não matou ele. Não estava, aleluia, com medo da perseguição, porque os judeus também não destruíram ele. Mas ele anunciou Cristo vivo no meio daquele povo. Que Deus te abençoe. Finaliza essa mensagem. O nosso Deus, ele pode ser desconhecido para muitos, mas ele só será desconhecido enquanto nós não fizermos ele ser conhecido. As pessoas estão servindo aí, mas não sabem o poder desse Deus. Agora a igreja tem que conhecer. Irmãos, tem crente que ainda não conhece esse Deus. A Bíblia diz: conhecei-vos e prossigai em conhecer quem é Deus. Quero terminar essa mensagem dizendo: se você está naufragando na luta, você não conhece. Se você está sucumbindo na luta, você não conhece. Se você está desistindo na caminhada, você não conhece. Se você está parado na caminhada, você não conhece. Porque se você conhece, você tem esperança. Aleluia! Glória a Deus. Espírito de Deus, me dá essa palavra. Se você conhece, você não vai pular do barco. Você vai ver a água entrar dentro do barco. Você vai ver que o barco vai afundando, mas a tua esperança vai estar viva.
tua esperança vai estar viva. E você vai falar, como o João falou: eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o meu Redentor vive. Pode tirar a tua família, pode tirar os teus filhos, pode tirar os teus bens, pode tirar os teus amigos, pode tirar tudo, mas a tua salvação ninguém tira. A tua salvação ninguém tira. Ele te deu, Ele te deu, Ele te deu, Ele te deu. O nome teu está escrito no livro da vida. Oh, decante promanasse decante rabandahai. Teu nome está escrito no livro da vida. Ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, né? Aleluia. Desse jeito, irmãos. O Senhor é assim. Quando nós estamos em situações com pensamento de parar, de desistir, e de não avançar, de não prosseguir, Deus não nos deixa só, irmãos. Ele traz pregadores que passam a mensagem do Espírito Santo para trazer avivamento, para trazer ânimo à nossa alma. E eu louvo ao Senhor nesta noite, pelo pastor, pela mensagem, pela igreja que veio nos ajudar, e que nós possamos estar unidos, um ajudando o outro. Essa é a igreja do Senhor. É compartilhar junto, é buscar o Senhor junto, é chorar, né? O sermão do monte, com os que choram, é desse jeito. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Handler, pela vida do pastor José Cecílio, né? Muito humilde, sempre aí buscando ajuda e trazendo ajuda, né? Deus abençoe e obrigada, né? E a todos que acompanham. E é o irmão Niltinho, né? Que veio também. 2 bênçãos, né? Aliás, é 3, né? Você é filho desse aí? Aí ele é o filho do pastor. Pensei que era tu. Não, breve para as ministras, né? Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, que é o que nós temos que fazer agora, irmãos, é agradecer. Muito obrigada mesmo, Espírito Santo, Deus triunfo, Deus poderoso, pelas respostas, pela mensagem, pelos louvores. Oh, Senhor. Nem sei como agradecer. Aleluia. Um pouquinho, feche seus olhos. Oremos ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Olhe para dentro de você agora neste momento. A mensagem te confrontou? A mensagem de Deus. A mensagem quebrantou seu coração. A mensagem trouxe a você ânimo, força da parte de Deus. A mensagem te respondeu que vale a pena estar com o Senhor Jesus Cristo, aleluia, e no nome dele fazer aquilo que ele ordenou. São perguntas, porque a mensagem tem que confrontar, tem que vir de encontro ao nosso coração. Então a gente tem que guardar para não pecar contra o Senhor, como diz o salmista Davi. Então feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Se desprenda agora dos seus problemas, do seu desânimo, do seu cansaço. Se desprenda agora daquela aflição que você entrou aqui sentindo. No nome de Jesus. Vamos respirar mais. Amantíssimo Deus poderoso, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso, como Tu és fiel, Deus triuno, Deus poderoso. A Tua presença é visível aqui neste local, nesta noite. O Teu Espírito nos trouxe consolação, nos trouxe nesta noite, ó Pai amado, Pai querido, uma palavra, Senhor, que é avançar, é prosseguir na jornada, é perseverar, mesmo mediante os açoites, as afrontas e os ataques do inferno. Nós não vamos trocar o Senhor por nada, Senhor, nessa terra. Nós vamos avançar com o Senhor até a Tua vinda, até sermos arrebatados, Senhor.
Porque no último dia, nós não queremos, Senhor, ficar para trás. Queremos estar com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família, por aqueles, ó Pai amado, que tem vindo, Senhor, buscar a Ti, Senhor, de todo o coração. A igreja, a noiva do Senhor, que venha se santificar, venha ser o Teu nome santificado através da Tua igreja. E que nós possamos, em meio à tempestade, Senhor, ó Deus amado, desejar andar nas águas, como foi aqui pregado. Ó Deus, mantendo a fé, Senhor Jesus, daquele centurião. Deus, Tu és santo, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós queremos esvaziar nosso coração, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que não pertence a Ti, e lançar fora. Que nós não venhamos a sair daqui da forma que entramos, com pensamentos ou sentimentos ruins. Não, Senhor. Não, nós queremos, ó Pai, sair daqui com as nossas mãos cheias, com a nossa mente, Senhor, com os seus pensamentos, com os nossos sentimentos de adoração, e como verdadeiros adoradores, continuar adorando ao Senhor. Levante a sua mão para o alto e diz: eu quero continuar a adorar. Eu quero continuar a adorar. Eu quero continuar a adorar a este Deus. Eu não troco, Senhor, por nada. Vamos dizer juntos: eu não troco, Senhor, meu Deus, por nada. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E não é mais desconhecido para nós. Nós o conhecemos. Sabemos o que Ele fez, faz nas nossas vidas e fará enquanto nós buscarmos a Sua presença. E que Deus abençoe a todos nós, que nesta noite o Senhor nos reuniu com este propósito de entender que nós já conhecemos este Deus. Amém? Agindo Deus, se o Senhor é por nós, santo, santo, santo. E eu chamo meu esposo para dar a bênção apostólica. Glória a Deus, aleluia. Primeiramente, gostaria que todos estendessem as mãos para a gente estar orando, para quem estiver nos assistindo, para todas as famílias, para que Deus abençoe. Soberano Deus, obrigado, Pai. Nesse momento, Pai, coloca em Tuas mãos todas as vidas, Pai, todas as almas, Pai, que estão nos assistindo, Pai. Senhor, derrama a Tua unção, Teu poder sobrenatural sobre a vida de cada um, Pai. Senhor, enche cada um do Teu Espírito, da Tua presença. Senhor, derrama aí para Teu Shekinah sobre todas as famílias. Visita todas as famílias, todos os lares. Em nome de Jesus, Pai, que Senhor abençoe, Pai. Só tenha a todos uma noite de bênção e de vitória, em nome de Jesus, amém? Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Pai, nós estamos aqui agradecendo pelos Teus feitos em nossas vidas, por este culto abençoado, igual, Pai, o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leva de volta, que o Senhor abençoe a todos, Pai, e acompanhe todos, Pai, que todos tenham uma viagem de vitória para Tuas casas, Pai, aqueles que estiverem de carro, que não sejam eles o motorista, Pai, mas que seja as mãos do Senhor, em nome de Jesus. Agindo Deus, se o Senhor é por nós, santo, 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 que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho, que a doce comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco e todos, para hoje e sempre, e todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.